Olá, começa a partir de agora mais um episódio do Pode Sim, o podcast da categoria metalúrgica. Episódio especial, mês de março, mês das mulheres, e por isso temos 3 convidadas muito especiais. Para você que está acompanhando a gente pelo YouTube, pelo Spotify e também pela rádio comunitária Vanguarda FM. Apresentar então as nossas convidadas: Marisa Fórmulo Dalla Vecchia, ex-vice-prefeita, ex-deputada estadual; Denise Pessoa, atual deputada federal; e Andressa Marques, suplente de vereadora. Sejam todas muito bem-vindas. Começando, Marisa, bem-vinda pela primeira vez ao nosso podcast. Obrigada pela oportunidade. Eu me sinto muito feliz de estar aqui com a Andressa, com a Denise e com você, que é bom a gente ter os homens também engajados nesta luta, né? Já que o poder maior na sociedade ainda está na mão dos homens, nós agradecemos. Por pouco tempo. Mas nós queremos que, de fato, a gente esteja junto nessa luta por justiça para respeitar as mulheres com a mesma dignidade, ou melhor, igual dignidade que os homens. Muito bem. Deputada Denise Pessoa, bem-vinda também pela primeira vez ao nosso podcast. Olá, muito obrigada, né, pelo convite também. Um oi aqui para a nossa querida Andressa, para a Marisa, grande amiga. E que bom a gente poder estar aqui falando sobre esse tema que é tão importante para a categoria, né? Muito bem, Andressa também, bem-vinda. Todas primeira vez no nosso podcast, que seja a primeira vez de muitas. Com certeza. Eu agradeço estar aqui com a Denise, com a Marisa. São mulheres referência na política caxiense e, sem dúvidas, também referência para mim. E é um prazer estar aqui falando sobre essas temáticas que são fundamentais não só para as mulheres, mas para toda a sociedade. Muito bem. Marisa, a importância das políticas públicas para as mulheres. Se quiser contar um pouquinho lá do por que tu entra na política, tu sentia que faltavam políticas públicas, o que é importante, o que tu conquistou também, pode dar até um apanhado do histórico para a gente entender o que são essas políticas públicas e a importância delas. Veja, na verdade, não deveria haver essa separação, políticas públicas para homens ou para mulheres. Deveriam ser políticas públicas para as pessoas humanas. Mas como a sociedade, e a nossa sociedade regional, ela está representando uma desigualdade de tratamento entre homens e mulheres. Que depois, quando a gente discutiu a obra Por que Nós Somos Poucos... Vai ter parte 2 para a gente falar só do livro. Ali nós confirmamos, através de várias pesquisas, que, de fato, esta desigualdade ela está constituída na sociedade e as pessoas fazem de conta que isso é normal, parece que sempre foi assim, e porque foi assim num tempo da história, deva ser sempre assim. Então, surgiram as políticas públicas para as mulheres a partir do momento em que as pessoas se deram conta que, para tornar a sociedade respeitando as pessoas igualmente, independente do seu sexo, era preciso que o Estado, na instância municipal, estadual, federal, internacional, começasse a chamar atenção para aquilo que estava faltando. E estava faltando políticas públicas para as mulheres. E quando se assume o poder público, e eu lembro que em 96, quando o PP e eu vencemos a administração em Caxias, representando o projeto que a sociedade escolheu, nós instalamos em Caxias a primeira Casa da Mulher Vítima de Violência. Nós criamos políticas públicas para cuidar da saúde das mulheres, desde o programa das gestantes, dos pré-natais e do cuidado com as crianças, porque elas... Pensar que é recente isso e não tinham essas políticas aqui na cidade. Havia o início. E eu fiz parte de quem, lá na década de 80, junto com várias companheiras de todos os partidos e de todos os movimentos sociais, femininos em especial, lutamos pela criação da Delegacia da Mulher. E nós conseguimos a Delegacia da Mulher em 89. Então, a luta por direitos e por políticas públicas não se dá a partir do nosso governo de 97. Ela tem histórias anteriores. E a luta sindical era a grande agregadora. Muitas jovens da área metalúrgica fazem parte em toda a história de lutas dos direitos das mulheres em Caxias, exigindo políticas. Mas nem todos os governos fizeram. Então, o nosso governo foi um governo que assumiu profundamente isso e fizemos, tanto na saúde, na educação, na questão da renda. Criamos, inclusive, era uma renda mínima municipal, e normalmente quem recebia essa renda mínima eram as mulheres, porque a maioria das famílias mais pobres, nós tínhamos as mulheres gestoras da sua própria família, né? E não se transforma a sociedade se não tem uma intervenção das políticas públicas, como as políticas afirmativas.
não é um favor dar aos indígenas, aos negros e negros, pretos e pretas hoje, né, lugares definidos e garantidos por terem esta marca na história. Isto é resgatar direitos que foram roubados, foram extraídos da dignidade dos humanos por causa ou da cor ou do sexo. E essas políticas públicas, então, em Caxias, avançamos, mas depois, quando assume em Brasília o Lula, que cria o Ministério da Mulher, se expande para o país um conjunto de políticas públicas federais, estaduais e municipais na área da saúde, da educação, da agricultura, do mundo do trabalho, e com isto se cria um movimento nacional. E que, neste último governo, o país perdeu muito, inclusive houve fechamento dos ministérios, houve redução de recursos, porque é preciso investir. Não se faz essas mudanças estruturais sem muito investimento. E por isso, nunca o setor privado sozinho fará. É preciso intervenção do Estado. Então, administrar o Estado é ter um compromisso com as políticas públicas de quem está mais excluído. E as mulheres fomos e ainda estamos. Mas estamos conquistando. E vamos conquistar mais, né, Denise? Muito bem. E Andressa? Deputada Denise Pessoa assumiu como vereadora em 2008, né? Se não me engano, eleita em 2008, você assumiu em 2009, né? Então, a partir daí, já teve um caminho, de certa forma, pavimentado, pelo que a Marisa falou, mas conta um pouquinho para nós como é que foi. Enquanto militante, depois assumiu como vereadora, agora como deputada federal, o que já tinha de políticas públicas, o que estava faltando na sua visão e como é que tu está conseguindo contribuir também com isso? Bom, acho que tem vários desafios, né? Eu me elegi com 25 anos, né? Eu assumi como vereadora com 25 anos. Então, na época, eu fui a mais jovem eleita, né? Até então. Eu fui a 7ª mulher eleita na Câmara de Vereadores, né? Eu disse que eu estou agora na metade da galeria lá das mulheres, né? A Andressa já está mais no final. Mas a gente conseguiu avançar na participação das mulheres, ainda bem, né? E eu vejo que até então a gente só tinha tido a vereadora Raquel, que tinha presidido a Câmara de Vereadores, então a gente aumentou, a gente teve a vereadora Geni, depois eu tive a oportunidade de presidir a Câmara, né? Mas se nós falar de espaço, no que diz respeito ao espaço da Câmara, né? A Câmara, ela não tem, em si, ela não, parece que não foi feita ainda, os espaços de poder não foram feitos para nós. A Procuradoria Especial da Mulher já existia? Não, tu assumiu não existia. Pela primeira vez? Como é que foi? Não existia, então ela foi criada depois, né? Então, por isso eu disse, a Câmara, os espaços legislativos, eles não foram feitos, né, para nós, né? A prática do dia a dia não é a gente está conseguindo avançar lentamente. Eu lembro que eu fui a primeira mulher a tirar licença maternidade na Câmara de Vereadores. Não tinha requerimento de licença, não existia previsão sobre isso. Fui a primeira e única mulher que tirou a licença maternidade na Câmara de Vereadores. Então, ainda falta muito, né, para a gente ir avançando. A gente está ainda avançando lentamente. A gente vai ver, na questão de legislação mesmo federal, há pouco foi definida a questão do feminicídio, né? Como a gente falava, todos os dados eram homicídio, mas o feminicídio, ele é um dado específico, né, de violência contra a mulher. Ele tem uma característica diferente, ele ocorre dentro de casa, normalmente, por alguém que é muito próximo, né, ou marido ou ex-marido. Então, a legislação brasileira, ela também reflete essa pouca participação das mulheres. Então, a gente, há pouco também foi tratado da questão da violência política de gênero enquanto legislação, isso não existia. Isso também porque nós não estamos nos espaços, né, de política, de poder, para poder fazer esse debate. Então, quando a gente fala em políticas públicas para as mulheres, a gente também fala, né, da participação das mulheres, né, nesses espaços. Então, a gente ainda tem muito que trilhar. A gente passou a votar em 32, né, a gente tem tantas coisas que a gente está avançando há pouco tempo. Eu digo, a violência política de gênero é algo que a gente, nos espaços da política, a gente sente, a gente sempre sentiu. Não passou a existir quando foi criada a lei, né? A gente só não era colocado o nome, né? E agora que está nomeado, a gente vai tratar sobre isso. Então, também fala sobre a garantia das mulheres nos espaços de poder. A nível nacional, agora, o presidente Lula, ele vai lá e ratifica a necessidade da igualdade salarial entre homens e mulheres, sendo que é um debate já muito antigo. Então, a gente precisa novamente trazer esse debate da igualdade salarial. A gente fala agora da questão da política de cuidados, né? As mulheres ainda no Brasil são as responsáveis pelo cuidado dos idosos, das crianças, e é um trabalho não remunerado e talvez, muitas vezes, nem visto, né? Então, a gente precisa olhar para isso. A gente passa hoje por um país que a gente vai ter, daqui a pouco tempo, um país com muita população idosa, né? Quem vai ter a responsabilidade sobre esse cuidado?
Como a gente vai, sendo que a gente também vive hoje uma situação que muitos trabalhadores não contribuem para a Previdência, né, para a Seguridade Social, como a gente vai ter essa população idosa lá na frente, né, sem toda essa assistência social? Então, são vários desafios que dizem respeito a nós, porque no final das contas vai pesar para as mulheres e a gente precisa debater, né? Muito bem. Andressa, temos aí então exemplos, a Marisa, a Denise, trajetórias, elas pegaram um determinado momento, contribuíram. Como é que a tua geração vê isso também? Como é que surgiu também essa ideia de entrar para a política, essa necessidade e de políticas públicas? Já pegou um caminho pavimentado, como eu falei antes, até um pouquinho mais, mas ainda falta muita coisa na tua visão? Acredito que são diversos elementos que nós precisamos analisar, como a Marisa e a Denise já colocaram. A minha geração é a geração que iniciou, né, nos governos populares, depois nós passamos por um golpe no Brasil, governo Bolsonaro, então faço parte da geração ele não também, que teve que tomar as ruas, né, para poder denunciar a possibilidade que o Brasil tinha naquele momento de ter um governo totalmente contrário aos direitos das mulheres e das pessoas no geral. Infelizmente, nós passamos por esse período. Então, a minha geração é uma geração que, com certeza, teve uma estrada bem pavimentada pelas mulheres que nos antecederam, mas, atualmente, ainda nós temos diversos desafios sociais. Eu sou militante feminista desde a minha adolescência, desde que passei a tomar consciência sobre isso, e hoje também sou assistente social. Então, me desafio sempre a pensar em políticas públicas, em espaços, em formas com que as mulheres e as pessoas historicamente excluídas pudessem ter acesso aos seus direitos. E hoje, o próprio movimento feminista discute que nós já existe um consenso na sociedade, por exemplo, que a violência ela existe. Então, a partir disso, diversas políticas públicas foram feitas, serviços, ações, projetos, pensando na violência. A nossa preocupação, a preocupação da minha geração, das mulheres, né, que iniciam sua trajetória no movimento feminista, depois, assim como eu, passam a fazer parte de outros movimentos também, é pensar como que nós vamos atacar a causa da violência. Não nos basta apenas ter políticas públicas para acolher, por exemplo, as mulheres que passaram por violência, se a gente não discute a autonomia financeira, se nós não debatemos de quem são o cuidado dos filhos, por exemplo, que é do Estado, da sociedade, da família, portanto, não apenas da mãe. E são debates que a nossa sociedade precisa fazer. Nós sabemos que a política de cuidados e os serviços que têm a ver com isso, geralmente são acessados pelas mulheres, porque são as mulheres nas famílias que têm essa responsabilidade. Então, se nós não pensarmos em ações, em serviços e alternativas que consigam transformar as mulheres em pessoas independentes, autônomas, que tenham os seus direitos garantidos e que não precisem ficar atreladas a um companheiro apenas, por exemplo, pela questão financeira, né, ou outros elementos que muitas vezes a sociedade nos impõe. Então, nós temos várias questões econômicas que impactam as nossas vidas, e aí, para isso, a gente precisa trabalhar as mulheres, né? Mas a questão cultural, a gente precisa trabalhar com os homens urgentemente. Se nós não discutirmos com a sociedade essa desigualdade de gênero que existe e todas as questões sociais e históricas que são colocadas e que a gente acaba sendo vítima e que a gente tenta sair disso, mas muitas vezes nós somos impactadas, a gente não vai transformar a sociedade. Por isso é fundamental que a gente debata homens e mulheres nos espaços, que é necessário essas questões que a gente apresenta, que não é coisa da nossa cabeça, porque, para finalizar, por mais que a gente tenha avançado, a Denise foi a 7ª, eu fui a 17ª na galeria. Depois de mim, teve apenas a Cléo, né? A primeira mulher trans, inclusive, na nossa cidade, que também é um grande avanço. Mas será que nós precisamos ter somente isso? Depois a gente vai discutir um pouco melhor, mas de 23 são apenas 5. Quando eu entrei, a bancada histórica de 6 mulheres. Então, para mim, ainda é um absurdo e nós precisamos caminhar muito ainda para chegar no patamar real de igualdade. Indo nessa linha, Marisa, é importante essa fala da Andressa. Tem as políticas públicas, são importantes, está na lei, mas como diz uma expressão que o pessoal fala muito por aqui, está na lei, mas não está na vida, né? Não está na cultura. Como fazer? A política pública é importante, tá, mas como fazer para quebrar? Já melhorou alguma coisa, mas para a gente quebrar mais esse ciclo. Olha, esse ciclo ele precisa de uma mudança cultural e uma mudança concreta. Cultural para que as pessoas tenham outra consciência. A consciência da dignidade de ambas as pessoas, que não há, por ser
um homem e uma mulher, só porque tem órgãos genitais diferenciados, são diferentes nas suas condições de vida cotidiana com direitos, com exercício de direitos. E para fazer isso, a mudança cultural passa pela educação escolar, passa pelo papel da igreja, pelo papel dos meios de comunicação, passa pelos movimentos sociais e populares, passa pela legislação, que por isso que a Denise está falando, e a Andressa também, de várias leis que eu, inclusive, quando fui deputada, quem criou a lei, levou para a mesa diretora alterar e criar condições de existir na Assembleia a licença maternidade sem ter que fechar o seu gabinete, foi quando eu era deputada e foi da minha autoria também encaminhamento. Vejam só, eu fui a primeira mulher em 179 anos que foi secretária-geral da mesa da Assembleia e deu posse a um governador. Eu tive que dar posse por Sartori, que foi o cara que, na primeira vez que eu fui a primeira mulher a concorrer a prefeito em Caxias, e ele foi o candidato vencedor, e hoje, diante das fake news que ocorreram, senão nós poderíamos ter sido a primeira mulher eleita. Mas eu lembro bem daquela fake news, eu lembro bem daquela. Então, veja só, mas eu sei que outras mulheres serão eleitas, eu espero que seja muito rapidamente, né? Que a gente possa, então, tornar concreto. E para tornar concreto, eu estava dizendo, é preciso legislação, vou repetir, legislação, sim, porque isso dá força jurídica. Preciso práticas organizativas que comecem com a sociedade. Não dá para esperar que as mães que não têm creche fiquem esperando que alguém que está na administração pública resolva fazer creche. É preciso constituir um trabalho efetivo para ter uma educação infantil garantida, e Caxias tem muita carência. Eu lembro que à época ele dizia, eu vou conseguir fazer mais de 3 mil atendimentos, 3 mil vagas ano. E eu fazia o cálculo, não dá, mais de 1.000 não dá. Veja só a carência que está hoje, porque ele não cumpriu a ocasião, o que ele tinha prometido, né? Então, estas políticas, para se tornarem concretas, além então, do dinheiro público, da vontade política dos governantes, precisa o povo organizado exigindo. Sem o povo organizado exigindo, essa luta, ela sempre deixa de ter alternativas a curto prazo. E em Caxias, eu acho que nós precisamos retomar mais a luta coletiva, porque nós conseguimos, inclusive, em 89, criamos a Delegacia de Mulher, mas eu tenho o documento, nós tínhamos 5.000 assinaturas, nós ficamos da praça, todas as mulheres organizadas, reivindicando, e esse estar na rua, como a Judith Bittner diz, né, viver em assembleia, o estar coletivamente é o caminho necessário. E isto precisa que quem administra a cidade respeite o povo e passe a ter de novo o orçamento público, não sob aquele sistema de faz de conta. Ele tem que ser efetivo, onde o povo decide, e certamente as mulheres, que são as que mais participam, vão começar a fazer diferente que nós fizemos há 20 anos atrás. Muito bem. Deputada Denise Pessoa, indo nessa mesma linha também, as suas considerações. Enquanto deputada federal, legisladora, tem essa questão de faz a lei, mas e aí? Como ela vai para a vida? Como é que tu também pensa para trabalhar isso? A gente tem... Eu aprendi ainda quando eu fui assessora da deputada Marisa, né, quando a Marisa era deputada, a gente já trabalhava na questão da divulgação da Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha é uma lei que existe já há algum tempo, mas ela precisa sempre ser lembrada. Então, a gente já trabalhava lá, a Marisa, me lembro, fazia as cartilhas, passamos a fazer também nós, né, de uma forma para orientar as mulheres, e a gente faz as campanhas com as mulheres, né? Então, para além de ter a lei, a gente sempre busca mecanismos para colocá-la de pé e também formas de orientar as pessoas a saberem que a lei existe, né? Porque senão não tem como também acionar. Então, a gente procura sempre fazer com que as leis tenham vida, né? E para isso a gente precisa fazer sempre campanha e sempre divulgação. Até porque a Lei Maria da Penha, no último período, na questão da pandemia, a gente viu a violência aumentar muito e as pessoas perderem completamente a rede de proteção das mulheres, a gente perdeu os contatos, não tem como ter proteção, então a gente precisou retomar muito. E, claro, também o último governo não ajudou, né, nessa questão não investia mais na prevenção à violência, então a gente precisou, claro, né, fazer todo um trabalho agora. Mas eu queria compartilhar aqui também com vocês o meu primeiro projeto, né, que eu aprovei na Câmara dos Deputados, que eu
sou muito feliz, assim, e me sinto muito emocionada de ver, né? A gente trabalhou a questão da pensão, né? A pensão, que é um direito das crianças, mas a gente sabe que são as mulheres hoje que são responsáveis pelos filhos, que têm que gerir a questão da pensão. Hoje, quando a responsável pelos filhos ganha o direito, né, da pensão dos filhos, quando o pai ele troca de trabalho, a mãe tem que ir atrás na empresa da pessoa, tem que ficar, né? Às vezes o pai não avisa, né? E a mãe tem que ficar quase como um detetive indo atrás, sabendo aonde que o fulano trabalha, levar a decisão judicial. Então é todo um ônus ainda para quem tem a responsabilidade com os filhos. E a gente vive num Brasil hoje que muitas mães têm a responsabilidade dos filhos sozinha, né? Então o que a gente fez? A gente apresentou um projeto, né, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados, foi meu primeiro projeto no primeiro ano, e agora vai estar no Senado tramitando. A partir do momento da decisão judicial da pensão, essa decisão ela já vai ser vinculada ao e-social do trabalhador. Então, independente do local que ele for trabalhar, ele já vai ter, o RH já vai receber a informação de que tem que fazer o desconto. Então, a mulher não precisa mais ficar, né, indo atrás, né, tendo todo esse trabalho, acionando advogado para pedir pensão. Às vezes, a decisão já é velha, já está até arquivada, tem que pedir o desarquivamento do processo. É uma legislação feita para não pagar pensão. Mas, aparentemente, é simples, né? A ideia de fazer isso, mas estavam complicando por algum motivo antes. Na verdade, ninguém teve essa ideia, né? Não, faltou uma mulher para a gente ir lá, que a gente escuta as mães, a gente sabe a dificuldade que é. Então, a gente foi lá, apresentou essa proposta, falamos com o governo achou muito bom, né? E eu tenho recebido muito um retorno positivo, tanto das mães, dos RHs, dos advogados que trabalham com direito de família, e acho que é extremamente importante, né? Eu disse para mim... Tu tiraste de serviço de advogados. Pois foi isso que eu estava tentando entender, por que estavam dificultando tanto, mas acho que né? ninguém tinha apresentado isso ainda. Isso, ou alguém já sabia, mas estava querendo esconder. Mas muito parabéns. Uma ideia aparentemente simples, mas que vai facilitar a vida de todo mundo, né? De todo mundo, né? Muito bem. Andressa, a gente fala em políticas públicas para as mulheres, como a Marisa falou no começo, não deveria ser para as mulheres, para todos, mas eu vou fragmentar um pouco mais ainda aqui. Em termos de políticas públicas para as mulheres e jovens, juventude, tem alguma demanda que vocês trabalham, que vocês acreditam que deve entrar na pauta também? Com certeza. Eu acredito que quando a gente fala dos segmentos, diferentes segmentos, a gente também olha para os segmentos e vê que dentro também existem as divisões, as diferenças, na verdade, que são diferenças sociais. Por exemplo, a gente poderia falar das mulheres negras, né? E das mulheres, falando das mulheres jovens, também a gente precisa olhar para a questão da vulnerabilidade, para a questão das mulheres, das jovens que fazem parte ali das famílias de trabalhadores. E hoje, se a gente for tratar sobre, por exemplo, a educação, a gente vê que as mulheres estão acessando mais o próprio ensino superior. Mas quando a gente pensa em como formular políticas públicas para que as mulheres e as meninas possam ter mais acesso e dignidade nos serviços e nos seus direitos, a gente pode falar, por exemplo, da política sobre a dignidade menstrual, que para muitas pessoas é uma questão que passava despercebida, as pessoas não pensavam sobre isso, e quando o movimento feminista jovem passa a trazer essa pauta, é que ela passa a estar na ordem do dia, porque também parece uma coisa simples. Mas muitas meninas e adolescentes no Brasil deixam de ir para a escola porque não tem um simples absorvente, porque as suas famílias não têm condições de arcar com isso. Então a gente pensa, se não tem condições de arcar com um absorvente, imaginemos o restante, que é o básico, a própria alimentação, material escolar. Então hoje pensar no acesso à renda para as famílias, mas numa educação que seja emancipadora e que pense para além dos muros de sala de aula, é fundamental, porque a educação é a política universal que nós temos e que consegue olhar para toda a nossa juventude e e ter essa percepção das necessidades que as pessoas teriam. Então, pensando no acesso, né, e na proteção das crianças, adolescentes, das jovens, creio que a política de educação é fundamental e, claro, junto a isso, né, políticas de acesso ao primeiro emprego, que pense a realidade das meninas, a própria questão, se nós formos olhar para o Brasil, ainda temos muitas adolescentes que são mães. Então, quando a gente vai começar a falar sobre esse assunto e não mais naturalizar essa temática como se fosse culpa das adolescentes, se nós não fazemos o debate sobre educação sexual,
se a gente não pensa, um projeto de vida para essas jovens, né, e para suas famílias, porque estão inseridas em famílias que muitas vezes tiveram seus direitos negados também, historicamente. Então, acredito que sim, tem diversas coisas. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos o Estatuto da Juventude, que foi uma conquista também, né, se a gente for falar de políticas públicas feita de mulheres também. A Manuela Dávila, que foi deputada e que é uma referência do meu partido, foi alguém extremamente importante para essas construções de políticas públicas, a própria lei do estágio e outros debates, o debate sobre violência política de gênero. Então, nós vemos que quando as mulheres estão presentes na política, não só a vida das mulheres muda, mas a vida de todo mundo. Porque a mulher pensa nas famílias, a mulher pensa na sociedade. Então, no meu ponto de vista, é por aí. Se nós pensarmos em acesso a direitos e a gente for analisar os dados e a história do Brasil, a gente com certeza vai ter coisas muito efetivas. E claro, o que a Marisa trouxe é um elemento fundamental. Participação social. Eu considero que isso é essencial para que as coisas de fato se concretizem. Muito bem, mas infelizmente o podcast tem um tempo curtinho ali, o tema é importante, está muito bom, vai ter parte 2, já conto para vocês o que vai ser a parte 2, para quem está nos acompanhando. Agradecer teu comentário final, Andressa, obrigado por ter participado do nosso podcast. Eu que agradeço e ficamos à disposição sempre para tratar sobre essas temáticas. Deputado Denise também, obrigado por ter participado a primeira vez do nosso podcast. Eu que agradeço, estou louca aí pela segunda vez já. Me alcança aqui, Marisa, já adiantando aqui o que vai ser o tema do nosso segundo episódio. Por que somos poucas? Vamos tratar exclusivamente desta obra aqui, da Marisa Fórmulo, e já agradecendo também tua participação. Obrigado pelo teu comentário final, Marisa. Eu agradeço muito esse encontro e espero que esse podcast que vocês estão fazendo para a sociedade ajude a nós entendermos que somos dignas como todos os homens. Não somos melhores nem piores, mas temos o mesmo direito à dignidade. E isto é fundamental para mudar o mundo. E sem a nossa participação como mulheres, o mundo não vai ser melhor. Esta clareza nós temos, então eu acredito que ela aumenta essa clareza e nós teremos nas próximas eleições pensar muito bem. O voto é um grande instrumento de transformação que nós as mulheres precisamos assumir como fundamental para transformar inclusive a condição das mulheres da sociedade. Não dá mais para pensar em votar, por exemplo, um presidente como o Bolsonaro, que destruiu políticas públicas, agride as mulheres e as mulheres não se dão conta que ao votar num candidato ou numa candidata que desconstitui o papel da mulher na sociedade, vai mudar o quê? Muda para quem? Então eu convido para o voto. Muito obrigado e até o próximo. E obrigado também a quem nos acompanhou pelo YouTube, pelo Spotify e também pela Rádio Comunitária Vanguarda FM. Esse é o Pode Sim, podcast da categoria metalúrgica.